Salmo 125. Todos encontraram? Amém. Vamos estar lendo. O tema hoje é confiança. Como foi falado de monte, vamos falar de monte de novo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda a mão da iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, um salmo que fala de confiança. O rei Davi, ele nos ensina a confiar em Deus. O rei Davi, ele fala em diversos salmos sobre confiança. O que é confiar no Senhor? Quando ele fala em confiar no Senhor, porque sabemos que necessitamos da confiança em Deus. A gente vai para o Salmos 37, verso 5. O que ele fala? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair e fará sobrechegar. A gente vai para o Salmo 121, ele vai falar: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse Salmo 121, essa pergunta Davi faz para ele mesmo, ele não faz para Deus. Ele faz uma pergunta para ele mesmo: de onde me virá o socorro? Aí ele responde para ele: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então aqui está falando de monte. Como o irmão José Aparecido já falou de monte, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para esse monte: passa daqui para lá. E vai acontecer isso. Por quê? Porque a fé, irmão, ela é necessária na nossa vida. Ou seja, a fé, ela é algo que precisamos ter. Porque se a vida fosse fácil para todo mundo, nós não teríamos fé, irmão. As coisas acontecem, as tribulações vêm na sua vida justamente para você ter fé. Porque se as necessidades, se as diversidades não vier na sua vida, você não terá fé. Porque se essas diversidades não vier, você não vai clamar a ninguém. Você vai confiar em você mesmo. Porque a confiança, a palavra está dizendo que nós temos que ter no Senhor. Então, a gente vai ali, Provérbios 3, 5 e 6. Vou estar lendo. Se os irmãos quiserem abrir, pode abrir. Provérbios 3, os 5 e 6. Confia ao Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que ele está falando? Confia no teu coração de todo o seu entendimento. Então, todo o nosso entendimento, o que seria o entendimento? Pensamentos, atos, omissões. Nosso entendimento. O que nós entendemos? Se eu estou explicando para vocês sobre confiança, vocês precisam entender o que é uma confiança. Eu tenho que transferir o mais claro possível o que é confiar. Ou seja, confiança, quando a gente fala a palavra confiança, a gente vai falar de quê? Confiar em alguém. Eu entro dentro de um carro aqui e vou para o Maranhão. Quem que mora aí de Leus e Paraíba, mais longe que é de Leus? Quem mora mais longe aqui? É de Leus? Então o quê? Quantos quilômetros? Uns 2.000 quilômetros? 2.800 quilômetros. Então, na hora que ela entra no carro, o que ela vai confiar em? Que o carro vai levar ela. E que o motorista também vai levar ela. Mas antes disso, ela vai confiar em quem? Deus. Ou seja, ela vai orar para que Deus seja o motorista dela. Então, confiança. Estamos falando de confiança. E confiamos também em quem? No mecânico que reparou o carro, que revisou o carro, não é verdade? No alinhador que alinhou o carro, no trocador de óleo que trocou o óleo do carro, que conferiu aquela revisão preventiva. Como o ser humano também tem a, como é que fala, que vai ao médico? A revisão preventiva, não, tem um check-up também. Vocês estão entendendo? Então assim, se formos ao médico, porque confiamos no médico. Se formos ao açougueiro, porque confiamos em comprar a carne dele. Se formos no supermercado, porque fomos bom atendidos. Confiamos. Se formos na oficina, porque confiamos. Se viemos na igreja, porque confiamos.
Então tudo fala de confiança. Então, ou seja, e Deus, Ele tem observado a minha e a sua vida através dessa confiança. Como que Ele tem observado? Se nós somos um servo fiel ou se somos um servo inútil. O que é um servo fiel? Aquele que serve a casa e serve aos outros próximos, os irmãos. Ou seja, ele vê a dor do irmão, ele também sente a dor do irmão. O servo inútil é o quê? É aquele que vem, às vezes, na casa do Senhor, ele faz parte ali da casa do Senhor, mas ele não serve a obra, ele não serve ao Senhor. Se falar com ele em ajuda, ele não ajuda. Se falar com ele que precisa de uma mão de obra dele, ele não ajuda. Se falar com ele que ele, precisa que você esteja meia hora mais cedo, ele não chega. É um servo inútil. Ou seja, ele não está preocupado com a obra, ele não está preocupado com os outros. Essa confiança, irmão, quando você contrata uma pessoa para dentro da sua empresa, você confia nele. Você dá a sua mão para ele. Ou seja, ele vai ser o seu braço direito. Porque nos momentos que você não está, ele vai te representar. O que acontece com isso? Aí você transfere a confiança nele. A gente vai falar mais a fundo o que vocês vão entender. Mas muitas das vezes nós somos frustrados, porque ele não transmitiu aquela confiança que você deixou para ele. Ele não transmitiu aquilo que você depositou na vida dele. E é assim Deus comigo e com a sua vida. Deus confiou essa obra a nós todos que estamos aqui presente. Para quê? Membrar, ombrar, servir e distribuir. Muitas vezes não enxergamos isso que Deus está fazendo na minha vida e não queremos enxergar o que Ele faz na vida do próximo. E Deus transformou a minha vida e que Deus também pode transformar a do próximo. Ou seja, talvez nós não confiamos nisso. A confiança, irmão, ela precisa estar enraizada em nosso coração. Mas o principal ponto é Deus. Nós não podemos confiar no ser humano como confiamos em Deus. Porque o ser humano, ele vai falhar com você, ele vai te magoar, ele vai te decepcionar, ele vai te debilitar, ele vai deixar você para baixo. Ele vai, muitas das vezes, falar que vai fazer e não vai fazer. E você vai frustrar, você vai magoar. E muitas das vezes as pessoas deixam a igreja por motivos como esse. Do irmão ter magoado, do servo não ter servido, de uma pessoa não ter cumprimentado, de uma pessoa, às vezes esqueceu, não viu ele, passou despercebido, não cumprimentou direito, não obedeceu uma ordem, o líder já fica com raiva, o servo às vezes chegou atrasado. Pequenos detalhes, irmão. Muita gente deixa a casa do Senhor. Mas o que o Salmo está dizendo? O que ele está falando? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Alguém já pesquisou o que é o Monte Sião? Em Sião mesmo. Lá tem uns montes. São uns montes muito altos. São montanhosos, muito altos. Se você pesquisar no Google aí, vocês vão ver o que é os Montes Sião. Ou seja, é coisa alta, ou seja, é coisa grande. Deus está falando de uma coisa grande. Ele está falando que Ele é grande. Ele está falando que em mim você achará recurso. Em mim você pode confiar. Em mim você pode depositar sua confiança. Eu não vou te decepcionar. Eu vou fazer aquilo que o seu coração apraz. Eu vou fazer o querer e também o realizar na sua vida. Eu vou te transformar naquela pessoa triste para uma pessoa feliz. Eu vou te mudar. Eu vou tirar, arrancar toda a mágoa do seu coração e colocar alegria. É isso que ele está falando. Confia em mim. Porque eu posso fazer. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, Ele vai falar assim: eu sou o que sou.
não é verdade? O que os irmãos entendem sobre o que ele está dizendo? Eu sou o que sou. Ele está dizendo o seguinte: eu sou tudo que você precisa. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou tudo na sua vida. Oh, glória. Eu sou a rocha inabalável. Eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sou 3 em 1. Aleluia, Jesus. Eu posso fazer aquilo que o homem não faz. Eu posso realizar obras na sua vida. Eu posso fazer o impossível na sua vida. Se você está doente, magoado, com a doença, uma enfermidade que não cura, eu posso curar. Aleluia. Porque eu sou o Criador de todas as coisas. É isso que eu estou dizendo. Glória a Deus. Eu posso transformar você da água para o vinho. Oh, glórias. Eu posso te mudar. É, Jesus. Isso é confiança em Deus. É, Aleluia, Deus. Jesus. Isso é Ele fazer da sua vida um reboliço ali, uma transformação daquilo que você nem possa imaginar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quando os discípulos falam para Jesus ali em João 8, o verso 57 e 58, ele fala assim: ainda não tem. O que ele fala? Ainda. Vamos abrir, que eu esqueci aqui. Aonde? Fugiu um versículo muito fácil. João 8, 57. Ainda não tem, vai falar sobre idade. Olha o tanto que é interessante o versículo. Vai falar sobre a idade. Ainda não tem uma idade. Eu errei, eu estou fugindo, que é a idade. João 8, 58. ou 58, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, ó: perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Isso é uma pergunta que eles estão falando. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele está falando? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, quando surgiu Abraão, surgiu Noé, surgiu Adão, ele já era. Então muita gente vai falar, eu falei sobre isso esses dias no estudo: ah, Deus existe. Não, Deus não existe. Quem existe somos nós. Deus, ele é. Aleluia. Deus, ele é. Porque ele está falando, eu sou. Então ele é o Criador de todas as coisas. Ou seja, nós cremos em Deus invisível. Nós não podemos o ver, mas nós o podemos sentir. Aleluia. Nós sabemos se Deus está conosco ou não. Cada um tem uma forma de sentir a Deus. No Salmo 90, vamos para o Salmo 90, o que ele vai dizer? Vai falar das montanhas da terra. Eu sei de cor, mas eu quero que vocês abram. Esse Salmo 90, quem que escreveu, irmãos? Vocês sabem? Moisés, isso. Moisés foi o único salmo que ele escreve, é esse. No 2, o que ele vai dizer? Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tanto que é forte, irmão. Ele já era Deus, e antes das terras, e antes de existir o planeta, ele já era Deus. O planeta já existiu porque ele construiu, ele que fez o universo. Ele é o criador do universo. Então tu és Deus. Eu sou o que sou. Tudo isso que eu estou falando é tudo isso que eu preciso e você também precisa. Porque a nossa necessidade, irmão, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas mágoas, o nosso sofrimento emocional, espiritual, financeiro, se primeiramente a gente não confiar naquele que é, nós não conseguimos alavancar a nossa vida. Nós não conseguimos dar o segundo passo, o próximo passo, passar para a próxima fase. Porque Deus, ele fala com os seus. Porque a ovelha, irmão, o que é a diferença da ovelha para o lobo? Lobão, ó, bocão, ó. Come ovelha, né? Lobão. A diferença da ovelha para o bode, a ovelha para o lobo, é que a ovelha obedece. E o bode não obedece. O bode sai.
Porque o bode serve à maçonaria, não serve a Deus. O lobo, ele come a ovelha. Ou seja, ele tira da casa do Senhor, a ovelha ela obedece. Eu falo para aqueles que ouvem a minha voz. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Então, Deus, ele fala com quem ouve a sua voz. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém mais perfeito do que ninguém. Porque a Bíblia fala que nós buscar o aperfeiçoamento nos santos. Mateus 5,48 vai falar: sedes perfeito, como é o vosso Pai que está no céu. A perfeição existe. Quem prega e fala que não existe, eu discordo. Porque a Bíblia fala sobre a perfeição. Muitos pregadores pregam que eu não sou perfeito, que eu não sou isso. O problema é seu se você pensa dessa maneira. Se eu for fazer um serviço para um cliente meu, eu quero fazer perfeito. Para quê? Porque ele não retorna. Está lá na minha porta, eu estou mexendo com retorno, vou fazer perfeito. Se você pensa que você é um cabeça de baga, esse problema é seu. Eu penso que eu sou um ser inteligente a todo tempo, é isso que eu sou. Provérbios 27, 23. Não, 23, 7. Assim como imagina sua alma, assim ele é. Então se você imagina ser um frouxo você é. Se você imagina ser um ser inteligente, é isso que você é. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Aleluia. Deixa esse microfone também embaixo. Salmos 84, 12. Vamos ver o que diz. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó, falar de confiança de novo. Feliz o homem que em ti confia. Irmão, você já reparou aqueles pastores, aqueles servos fiel a Deus, que eles têm prazer em estar na casa do Senhor? Eles têm alegria em estar na casa do Senhor. Você vai fazer umas visitas nas igrejas, você vê ali aquela organização, ele já chega organizando ali a casa ali. Você chega às vezes um pouquinho mais cedo para orar, você vai fazer uma visita às vezes, e você vê que a pessoa servir ali, que está aí mais bonito. O que ele está falando? Felizes os que confiam no Senhor. Ou seja, porque tem felicidade. Porque ele está servindo em quem ele confia. Ou seja, eu sirvo em quem eu confio. Se você tem um emprego, é porque você confia no emprego, não é verdade? Se você tem um carro e precisa, eu falei sobre isso, viajar, você confia que ele vai te levar ao destino. Assim é a nossa vida aqui nessa terra. As coisas materiais, Deus deixou para nos conduzir. Ou seja, Ele deixou o telefone para nós ter o quê? Um meio de transporte, um meio de comunicação. Porque eu não preciso ir em outro país para me falar com estrangeiro. Através do telefone eu falo isso. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 33, 4, 5 e 6. Vamos ver o que vai dizer. 33, 4, 5 e 6. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. O que ele falou ali? O Senhor é reto e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. Quando fala de justiça, fala de quê? Da palavra, justiça de Deus. Quando fala de direito, porque Ele é um Deus direito. Ele é um Deus da direita. Ele não é um Deus da esquerda. Ele é um Deus da direita. Ele é um Deus que Ele não gosta das coisas erradas. E a esquerda, o que ela faz? A esquerda, ela pende para os lados errados. Ela não pende para o lado da palavra. Ela é contra a palavra. Ela se opõe à palavra de Deus. Então ele está falando aqui, proceder é fiel, ele ama a justiça e o direito. Então essas coisas. Lá em Eclesiastes vai falar, Salomão escreveu o seguinte: aquele que pende para a esquerda é tolo. Aquele que pende para a direita é sábio. Isso é Salomão que escreveu isso. 2 Coríntios 3, 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha para você ver, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, conhecemos a Cristo, a nossa confiança, o que ela fez? Ela dobrou, ela multiplicou. Ela mudou, porque antigamente, antes de a gente conhecer a Cristo, nós tínhamos várias crenças, né? Que o ser humano tem diversas crenças. Então nós tínhamos um Deus para o olho, um Deus para o pé, um Deus para o nariz, um Deus para a comida, um Deus para... Eu mesmo achando que andava com minha carteira cheia dessas figurinhas. Entendeu? Então o que eu estou falando? E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então que deixamos essas doutrinas religiosas e através de Cristo nos conectamos a Deus. Ou seja, fizemos uma rede, um Wi-Fi, um cabo de conexão a Deus através de Cristo. Porque antes, nessas doutrinas religiosas que seguimos, não tinha jeito de conectarmos a Deus. Porque se a gente for para o livro de Timóteo, ele vai falar o quê? Só há um só mediador, que é o mesmo de intercessor. Há só um batismo, uma só fé e só um mediador, um intercessor. Ou seja, esses santos que eles criaram, que já foram canonizados santos, eles não podem interceder. Por quê? Porque no Salmo 115 vai falar que eles têm bocas, mas não falam, pé tem, mas não andam, nariz tem, mas não cheira, mão tem, mas não apalpam, boca tem, mas não falam. Então o Salmo 115 ele vai falar sobre isso. Então, ou seja, desclassificou essa turma. Então assim, hoje a nossa confiança é no Senhor, cuja fez o céu e a terra. Salmo 9:10. Irmãos, estou passando para vocês só o que é confiança, para vocês entenderem o que é confiar em Deus. O salmista, eu gosto muito do salmo dele, porque o tempo todo ele fala da confiança. Porque de tanta tribulação que ele passou, ele depositou a sua confiança em Deus. E Deus mudou o cativeiro dele, como mudou de Jó, quando mudou o meu, mudou o seu. 9:10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Olha, glória a Deus. Em ti, Senhor, o Senhor não desampara os que te buscam. Tá vendo o que eu estou falando? Então, nossa confiança tem que estar em Deus, irmão. Porque Deus não vai te desamparar, não vai me desamparar. Aleluia. Deus, ele vai fazer tudo que lhe apraz. Glória a Deus. Ele vai realizar, que Deus sabe da minha frustração, sabe da sua, sabe da minha alegria, da sua, sabe da minha tristeza, da sua. Só que muitas vezes nós não comunicamos, mas Ele sabe. Ele entende, Ele sabe. Porque o querer e o realizar é dele. Então se Ele quiser fazer na sua vida, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, não vai fazer. Isso não vai mudar nada na configuração dele, Ele vai continuar sendo Deus. Não tem aquela música lá, ninguém explica a Deus? Não tem, irmão, não tem. Então, ou seja, porque tu não desampara os que te buscam. Ou seja, então a confiança tem que ser em Deus. Lá vai fazendo conexão aí o que eu estou falando, tá vendo? Então, Ele não vai desamparar você que busca Ele. Então, nós temos que depositar a nossa fé no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Miqueias, um livro difícil, irmão. 7, 5 e 7. Miqueias é um livro, profeta menor, né? É difícil vocês acharem aí, né, Miqueias? Perde Sofonias, irmãos. Tá perto, tá vendo? Achou aí? Antes Sofonias. Não, é coisa, né? Pede Naum, mais fácil. Sofonias para trás um pouquinho, não. Miqueias 7, 5 a 7. Não creias no amigo, nem confie no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Você viu que ele desclassificou uma turma aí que nós convivemos? Ele falou de quê? Falou da nora, falou da sogra,
falou da filha e falou do filho. Quem que são as pessoas mais próximas de nós, irmão? São essas. O que ele fez? Miqueias, escrevendo esse texto, ele desclassificou essas pessoas, porque elas não são maiores que Deus. Ela está próxima de você, mas ela não vai te dar a salvação. Ela está próxima de você, você vai confiar nela, ela vai te decepcionar. Ela está perto de você, às vezes você pede para fazer uma coisa e você sai e deixa ela para fazer, você volta e ela não fez. Às vezes na sua presença ela faz, mas nas suas costas ela não faz. E é assim o ser humano. Por isso que Deus busca. A Bíblia fala que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. O que ele está falando? Que poucas são as pessoas que Deus o confia. Porque o homem trai a Deus, o homem decepciona a Deus, o homem trai o homem trai a mulher, o filho decepciona o pai, a filha decepciona o pai, a mãe decepciona o filho, o pai decepciona o filho. É isso que está dizendo o texto. Ou seja, não podemos trocar o certo para o duvidoso. A nossa confiança tem que estar depositada no céu, no Senhor. Porque Deus, Ele cuida dos seus, irmãos. Deus, Ele não rejeita os seus. Deus, se a gente buscar Ele de todo o nosso coração, Ele vai fazer na nossa vida. Ele vai realizar o nosso pedido. Como Ele tem feito aqui na vida de muitos. Salmo 37,5 eu já falei, né? João 14,1, eu vou ler, não preciso nem de abrir, eu vou ler só um pedacinho. O que ele vai falar? João 14,1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não vos tenho dito, o que ele vai falar? Se não fosse assim, eu não teria dito. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Está vendo o que ele está falando? Não se turbe o coração. Ou seja, o que ele está falando? Não, igual esses dias meu irmão chegou perto de mim e falou: nossa, essa terra vai vir tempos difíceis, vai vir isso aí, tem uma profecia na igreja lá. Eu falei assim, Nedinho, eu não estou preocupado com isso não. Eu falei que eu não estou preocupado com isso não. Se vai vir, se não vai vir, eu tenho que estar pronto para me ser salvo. Isso aí já está escrito que vai acontecer. Nós que conhecemos a palavra, nós não temos que ter medo da morte. Nós temos que morrer salvo. É isso que temos que entender. Morrer salvo. Se a gente deitar e amanhecer morto, tem que amanhecer salvo. É isso. A nossa preocupação nessa terra tem que ser essa. Marcos 9:23 é um versículo muito conhecido. O que ele vai falar? Continuando. Pra vocês verem o que é confiança. 9:23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível. Ao que? Crê. Se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, crê em quem? Jesus. Quem? Em Deus. Quem te libertou. Quem te tirou dos vícios. Quem limpou. Quem vai te salvar a sua alma. Está falando dessa crença aí. Está falando de outra crença. Crê no Evangelho de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Tudo é possível ao que crê. Então, se está falando que tudo é possível ao que crê, o que vai acontecer? Não há impossível para Ele fazer na minha e na sua vida. Não há doença, não há governo, não há homem, não há mulher, não há dinheiro, não há nada. Aleluia, glória a Deus. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias 17, 5 ao 7. Vamos ver o que vai falar. O profeta Jeremias é um profeta chorão, né? Que a Bíblia diz. Eu amo que chora esse, né? Nós também choramos, né, irmãos? Nós também é chorão. Só que ele chorou mais que nós, né, irmãos? Ele chorava pelo amor da obra de Deus. 17, 5 ao 7. Vamos ver o que vai dizer. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto,
e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabilitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aleluia! Glória a Olha que Deus. tremendo, irmãos. Glória a Deus. Nossa, bendito o homem que confia no Senhor. Ou seja, você é bendito, você não vai ser maldito, você vai ser bendito. Se você confiar no Senhor. A nossa confiança, irmão, a nossa conexão tem que estar ao Pai. Porque o Pai, Ele ama o filho que obedece. E Ele açoita o filho que obedece. Então os puxão de orelha que você tiver dentro da igreja, as correções que você tiver dentro da igreja, aceita, irmão. Aceita as correções. Porque o Pai açoita e corrige o filho que ama. Se tiver alguma coisa, o irmão vendo você fazer errado, se ele chegar no você, entenda o porquê. Porque nós, às vezes, pisamos torto mesmo, irmãos. Mas tem o Senhor para nos endireitar. Tem Ele em quem podemos confiar. Tem Ele em quem podemos glorificar. Temos que, às vezes ali você está ali sozinho, igual eu moro sozinho. Você está ali sozinho em sua casa ali. Tem ninguém para você conversar, mas tem o Senhor para falar com você. Aleluia. Glória a Tem Deus. Ele para você clamar a Ele. Clama a mim e responder-te-ei. Oh, glória. É isso que Deus faz. Deus corrige o filho que ama. Aleluia. Provérbios 28, 26. Vamos ver o que vai dizer. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que ele falou aí? O que confia no seu coração é insensato. O que é o insensato? Existe o homem prudente e tem o insensato, né? O tolo, né? Banana, né? Entendeu? Ou seja, o que ele fala? Ele confia no seu coração. Ou seja, ele dirige os passos dele. Ele não deixa que Deus dirija os passos dele. Ou seja, mas confia no Senhor. O que ele vai falar aqui? Continuando, 26, né? Mas o que anda em sabedoria será salvo. Qual que é a sabedoria? A sabedoria é aquele que faz a coisa certa. Ser sábio. Ou seja, vamos pegar aí um cara rico, como Elon Musk, vamos citar ele, né? Cara rico. O que é que ele faz? Ele tem sabedoria naquilo que ele faz. Ele tem sabedoria. Por quê? Todo, irmão, empresário, todo fundador de empresa, vem as sucessões de pai para filho. Todos esses fundadores, irmãos, eles foram frustrados em sua vida. Todos. Não teve um. Você nunca começa uma carreira sem você ter frustração nela. Só que o que mais importante disso tudo, quando você começa uma carreira e você é frustrado, é você dar sequência. Você entender que aquilo, você precisaria de um passo a mais. Vou pegar, por que eu dei o exemplo dele? Ele fez um foguete, não fez? Foguetes, várias vezes ele fez. O foguete foi subir, explodiu. Aí depois ele fez um foguete que deu ré. Estou dando exemplo dele para você ver que é um exemplo grande que eu estou dando. E é assim Deus na sua vida. Deus, a confiança dele tem que ser a maior. A maior. Não precisa você confiar pensando que o irmão vai fazer tudo aquilo que você está falando com ele, não. A hora ele vai te frustrar. Mas Deus não. Deus ele não vai te frustrar. Ele vai realizar o desejo do seu coração. Basta você crer. Basta tu crer e verás a glória de Deus. Aleluia. Salmo 56, 3. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Então a confiança ela tem que ter o quê? Temor. Temor e tremor, né? Provérbio vai falar, temor e tremor. O que a gente tem o temor de Deus?
Temor e tremor, ou seja, a gente treme diante dele, porque ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus tremendo. Porque a Bíblia fala que crê, até o diabo crê e estremece. Por quê? Porque eles têm medo do nome de Deus. E assim nós temos que entender que Deus ele é soberano. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou tornar a repetir. Os judeus, irmãos, eles usam o kippar na cabeça, aquele pano que eles usam na cabeça, porque eles entendem que acima deles existe Deus. É isso. Nós precisamos entender que acima de nós existe Deus. Ou seja, a gente vai para Romanos 13 ali, vai falar das autoridades delegadas, vai falar do servo, vai falar do patrão, para ele não ser duro, às vezes com um funcionário, ser isso com um funcionário, porque acima dele existe também um patrão. Existe Deus que está acima dele. Que ele vai ser julgado por isso também. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Eu estou explicando os versículos, irmão, vocês veem que dá conexão no que eu estou falando. Tem conexão. Então, 2 Coríntios 12, 10. 12, 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bondade, mas me glorificarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então que eu sou forte. Olha o que ele falou. Ele falou de várias coisas que eu já falei. Ele falou de fraqueza, ele falou de angústia, ele falou de tristeza. Mas os versículos nos ensinam a confiar e continuar confiando. Porque a minha graça te basta. E o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Agora a gente vai para Provérbios 24, 10. O que ele vai falar? Provérbios 24, 10. Vou ler para vocês. Me fugiu também na cabeça. Que é isso de mim? Provérbios 24, 10. Eu li um tão pertinho. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, algumas traduções vai falar de fé. A sua fé será pequena. Fé e força aí é a mesma coisa. A sua força será pequena. Se te mostrar frouxo no dia da angústia, a sua fé será pequena. Quantas vezes, irmãos, que nós ficamos frouxos, tristes, angustiados? Nós mostramos para nós mesmos. E nós mostramos para Deus também. O que ele está dizendo? A sua fé será pequena. O que isso aí traz para mim, no meu entender? Que se mostrarmos frouxos no dia da angústia, nossa fé será pequena. Ou seja, não estou bem hoje, emocionalmente, não estou bem hoje. Ou seja, o que Deus está falando? Nós estamos distanciando dele. Nós não confiamos nele. Nós esquecemos de depositar a nossa fé nele. Porque a sua fé será pequena, que ele está falando. Então, irmão, a todo tempo, nós precisamos confiar em Deus. A confiança, ela é algo que 100% nós precisamos ter de Deus. Porque Deus ele não vai te decepcionar. Ele não vai te magoar. Ele não vai te frustrar. Porque às vezes aquilo não aconteceu na sua vida, às vezes pode ser um livramento de Deus. Pode ser algo que você queria, mas o realizar não era dele. O querer não era dele. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente começa a murmurar, começa a falar, começa a entender que por que Deus fez isso comigo, por que Deus não fez, por que Deus não operou dessa maneira. Não é verdade? Muitas vezes Deus permite as doenças na nossa vida, é para ver o seu manifestar na fé. É para ver o acontecer seu na fé. É para ver se você está apto na fraqueza, se você está apto na alegria, na tristeza, se você está apto a confiar nele mesmo de verdade. Porque às vezes as barreiras vêm na nossa vida para nos derrubar, mas tem Deus para nos levantar. Salmo 73, 26. Glória a Deus. 73, 26. Vamos ver o que vai dizer.
73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha o que ele está falando. A carne é fraca, né, irmão? Nossa carne é fraca. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, ou seja, distanciam de Deus. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, herança. Quando fala a palavra herança, vamos entender o que é herança. Também já falei sobre isso aqui. Herança, nós temos um avô, temos um pai, e o pai tinha N lotes, N terrenos, ele morreu, ficou o quê? Herança, não é verdade? Vamos inverter isso aí para o espiritual. Deus deu o seu Filho, para todos que nele que ele crê não pereçam, mas tem a vida eterna. Então, através da nossa crença, através da nossa aproximação de Jesus, o que aconteceu? Deus deixou a herança, foi seu Filho. Porque a gente vai para o Salmo de Davi, o 119, versículo 57, o que ele vai falar? Senhor, Tu é a porção da minha herança. Eu disse que guardaria as Tuas palavras. A gente vai lá para o Salmo 16, verso 5, ele vai falar: Tu é o arrimo da minha sorte, Tu é a porção da minha herança. Torne a falar da herança de novo. Então a herança é Jesus. A nossa herança que nós temos para a vida eterna é Jesus. Provérbios 16, 3. Esse é conhecido, irmãos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor as suas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. A obra de Deus ela é feita na nossa vida, irmão. Porque Deus nos tira do lamaçal do pecado, dentro do poço fundo ali, dentro do túnel sem luz, Ele traz uma luz dentro do fundo do túnel. Ele nos tira e Ele faz a obra na nossa vida. Porque Ele nos tira da bebida, Ele nos tira do cigarro, Ele nos tira dos vícios, maldito, da prostituição, das músicas mundanas, de tudo que é ruim, Ele nos tira. Ou seja, confia as tuas obras, os teus desejos serão estabelecidos, os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, serão mudados. Aquela postura que você vivia, aquele ser que você era, que você não era chamado de filho, você passa a ser chamado de filho. Porque as obras de Deus, elas nos mudam. Elas nos moldam. Porque existe povo e existe povo. Vocês podem ver que as palavras é a mesma. Povo e povo. Então o povo é de Deus, o povo não é. O povo é o povo de Deus. Então, quando nós passa a aceitar Jesus, nós somos chamados de filhos de Deus. Salmo 18, 2. 18, 2. Vamos ver o que diz. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, do meu baluarte. Rocha, libertador, rochedo, refúgio, força, escudo, salvação e baluarte. Olha que tanto de coisa no versículo só. Então, ou seja, ele é tudo isso, irmãos. E tem mais ainda, que eu fui falando aí, que inclui, quando você aceita Jesus, você está num pacotão aí. Quando você está com muita fome, você vai na lanchonete, o que você pede? Um X? Tudo. Não é verdade? Quando você vai na pizzaria, você vai olhar o quê? A pizza maior, a gigante, né? É isso, irmão. Deus está com tudo aí, ó. O cardápio dele está tudo ali para a sua vida. Basta nós só abraçar. Basta nós fazer assim com a mão para Ele colocar a mão dele sobre nós. Amém? Amém. Colossenses 1,16. O livro de Colossenses é forte. Eu não gosto desse livro. É forte. Meu irmão, vira para o seu irmão e fala assim: forte. 16, o que vai dizer? Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí, tá vendo? Lá no comecinho a gente falou disso. Então tudo criado para ele
por ele e para ele. Tem que ter uma música que fala sobre isso, né? Diante do trono. Por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo foi criado por ele, irmão. Eu até falei aqui semana passada no culto, né, que o homem, ele faz um carro, ele faz um guarda-roupa, ele faz uma estrutura dessa aqui, mas ele faz de coisas que já existem, né? Porque Deus fez todas as coisas. Ele vai pegar uma coisa que já existe. Vou pegar essa caixa aqui e mudar ela, ela já existe. Eu só vou usar material. Para me fazer uma mesa dessa aqui, eu já vou usar a madeira que já existe. Não é verdade? Então tudo já existe. Tudo é por ele. Aleluia. E Colossenses 3,17 vai falar também, né, que, na verdade é 1,17, né? Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, antes do calendário romano começar a contar, antes do sol nascer do ocidente, do oriente, ali, de onde ele nasce ali, Deus já era. Deus já se fazia presente. Deus já existia. As coisas só passou a se formar depois que ele falou, depois que ele soprou. Tudo já existia. Então, irmão, todas as coisas é de Deus e tudo é para Deus. Eu quero finalizar com os dois últimos versículos, que é Mateus 7, o 7, o 8 e Tiago. Eu vou finalizar aqui. Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-vos-á. Buscai, acharei, bateis e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que encontra, o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre-se-á. O qual dentre vós o homem que porventura o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Ou seja, o que pedimos ele vai dar, o que bate ele abre, o que pede recebe, o que busca encontra. Então, para fechar aqui, Tiago 4, 3, eu vou encerrar a ministração nesse versículo. Tiago 4, 3. Deixa eu passar aqui que eu estou usando uma mão só. Tiago parece que é meio escondido, né? 4, 3. Pedi e não recebei porque pedis mal, para esbanjarem seus vossos prazeres. Tá vendo que é valor? Às vezes você não tem a coisa que você pede mal, irmão. Você não tem as coisas que você pede mal. Você não sabe nem pedir, às vezes. Às vezes você está doente, você não pede a cura. Às vezes você precisa de uma dispensa na sua cozinha, você não pede. Às vezes você precisa de um carro, você não pede. Às vezes você precisa de um telefone, você não pede. Eu estou te falando de bens materiais porque isso aqui é para isso. Por que ele falou? Aqui, ó. Pedir e receber para esbanjarem seus vossos prazeres. Para mim dar uma volta num carro chique, o que eu tenho? Prazer. Para mim falar num telefone, ter um telefone de última geração, o quê? Prazer. Então, deleitar nos seus próprios prazeres. Então, às vezes nós pedimos mal. Então, o que pede recebe, o que busca acha, o que bate. Irmãos, eu acredito que vocês entenderam. Essa é a palavra de Deus essa noite para a sua vida. E que Deus possa preencher o que eu não consegui preencher. E que a confiança, a mensagem que eu deixo para vocês, a confiança esteja em Deus. Aleluia. Não ao homem, em Deus. Glória A nossa a Deus. conexão através de Jesus Cristo é Deus. Deus, Ele é a soberania na minha e na sua vida. Sim. Deus, Ele não vai te frustrar. Deus, Ele não vai te magoar. Glória. Deus, Ele vai fazer o querer ou realizar na sua vida. Aleluia. Basta você crer. Como foi dito aqui, crês e verás a glória de Deus. Aleluia. Porque se nós fomos salvos, porque um dia entendemos que Jesus Cristo é o Salvador. Se morremos salvos, porque entendemos que entregamos a nossa vida para Ele, confiamos nele. Se saímos de uma doutrina religiosa que nós buscamos e nós acreditamos e encontramos Jesus, sabemos que é Ele que vai nos salvar. Porque Isaías 43, verso 11 vai falar: em nenhum outro há salvação. Amém?
Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu passo a palavra, que Deus pode ser glorificado através dessa palavra. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glorificado, exaltado em nome do Senhor.